Olá, amigos. Vamos dar continuidade às instruções de Allan Kardec, essas pérolas de luz que ele nos apresenta como instruções preliminares ou prefácios de cada coletânea de prece do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste capítulo, ele vai tratar atos de submissão e de resignação. Então ele diz assim, Allan Kardec, quando o motivo de aflição nos atinge, é algo inesperado para nós, que na psicologia, na medicina, nós chamamos de trauma, né? Chega como uma dor, seja uma doença, seja um infortúnio qualquer. Né? Se procuramos a sua causa, muitas vezes reconheceremos que ela é consequência da nossa própria imprudência, da nossa imprevidência. Previdência é estar despreparado para fazer algo. Vai fazer algo que não deveria, que não teria condições para dar continuidade, para levar a cabo, sem consequências negativas. Ou consequentes de uma ação anterior. O que significa? Se eu não fiz nada nesta existência e eu estou sofrendo uma dor tão grave, de onde ela é oriunda? Se as leis de Deus são plenas, justas e banhadas de amor, por que ele estaria permitindo que eu estivesse passando por um infortúnio tão grande quanto esse, se não fosse como consequência de um ato meu anterior? Então Allan Kardec vai dizer assim, nós devemos atribuir essas aflições que nos atingem sempre e apenas a nós mesmos. É fácil colocar na mão de outras pessoas a causa dos nossos problemas. Mas a gente deveria perguntar assim, se a gente crê em Deus e crê que Deus é justo, por que ele permitiu que isso acontecesse? Se ele é justo, tem que ter uma causa justa. Se a causa é justa e eu não a conheço, não é uma imprudência, uma imprevidência, ela tem que estar remontada nas nossas atitudes de vidas passadas. Então aí entra a reencarnação como essa verdadeira solução de enigmas que a doutrina espírita vem nos apresentar, que Jesus apresenta a Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer outra vez. Então voltamos a Allan Kardec. Se a causa de uma infelicidade é independente de toda a nossa participação, então vai entrar aí a luz do Espiritismo que Allan Kardec está nos apresentando resumidamente nesse introito dessa coletânea de prece, quando ele diz, ou é uma prova, ou é uma expiação de alguma falta, de algum erro, de uma existência passada. Então é uma prova para essa vida, ou uma expiação. O que é prova, gente? O que é expiação? Qual que é essa diferença? É tão difícil. Às vezes você chega num hospital, você tem duas pessoas sofrendo a mesma doença, na mesma intensidade, mas um está passando por uma prova e outra por uma expiação. O que significa? Significa que os dois, embora estejam passando pelo mesmo tipo de transtorno, estão em momentos diferentes da evolução da existência espiritual, que é imortal. Ou quem está provando é porque já passou por esse tipo de prova e não suportou, não se resignou. Aí é o tema do que nós estamos estudando. Resignar-se é aceitar a vontade de Deus. Quer dizer, se eu estou passando por isso, não aceito, vem a revolta, a dor, a contrariedade, tudo que é negativo. Então a gente sofre duas vezes, o infortúnio, a doença, a casa que pegou fogo, e ao mesmo tempo a revolta que está dentro da gente, que não vai deixar por muitos anos a gente se harmonizar com a vida. E aí a gente volta numa outra existência, sofrido, para passar de novo pela mesma prova, como uma nova oportunidade que Deus nos concede. Porque Ele compreende com certeza que toda aquela vida que nós não vencemos aquela prova, nós podemos ter vencido muitas outras. Podemos ter tido muitos créditos a nosso favor. E não vencemos aquela ali, a consciência no espírito que evolui, é pedir uma outra oportunidade. Pai, deixa eu tentar de novo. Então está lá no mesmo quarto do hospital, duas pessoas com a mesma doença. E o outro está sendo punido por um erro gravíssimo que cometeu, do qual ainda, ou já se arrependeu e está ali
aceitando como a expiação como uma bênção de libertação, como início da sua transformação moral, ou porque não quer se arrepender e está sendo então levado a acordar a sua sensibilidade espiritual superior através da dor, lembrando sempre aquela velha máxima, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor, vai em busca de Deus, vai em busca da evolução. Então o Espiritismo é muito claro e Allan Kardec ele torna cada vez mais claro, principalmente nessas instruções preliminares que eu chamo de instruções de Kardec. Aí então ele diz, é uma prova, uma expiação. Neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta. Quando a gente apresentou aqui as cartas do além, durante alguns meses, espíritos contando como desencarnaram, muitos deles apresentaram detalhes interessantes. Esse dia nós publicamos na nossa página o caso dos 3 jovenzinhos que morreram afogados, e eles contam por que eles estavam ligados à Guerra do Paraguai. Então, quer dizer, a natureza do nosso sofrimento está ligada ao tipo de crime que nós cometemos. Então, nós afogávamos soldados inimigos com o prazer de vê-los morrendo afogados. E estamos morrendo afogados, passando pela prova que vai mostrar, pela dificuldade, que é uma expiação, que vai mostrar o tipo de dívida que nós trazíamos, sofrendo porque nós fizemos um outro sofrer. Já estudamos aqui o caso, por exemplo, daqueles Ascânio e Lucas, que André Luiz nos apresenta no livro Ação e Reação, quando ele nos apresenta o caso dos 2 pilotos de avião da aeronáutica que despencam com um avião, e eles tinham no século XV, final do século XV, época de Joana d'Arc, empurrado 2 pessoas de cima daquelas torres, daqueles castelos, para poderem ficar com os cargos deles. E estavam lá caindo no avião, como que resgatando o gênero da morte deles, estava ligado ao gênero da dívida. Então Allan Kardec está nos dizendo, pode nos fazer conhecer a natureza da falta, o tipo de sofrimento que nós estamos passando. Eu me recordei de um caso de regressão de memória, na época que nós estudávamos em São Paulo, em que uma jovem, uma mulher foi conduzida com uma artrite reumatoide violenta, onde ela já foi se travando, e ela ia ficando imobilizada, provavelmente paraplégica, tetraplégica, como acontecia antes de surgirem os tratamentos modernos. E ela procurou a terapia regressiva para tentar descobrir se isso ajudaria a aliviar alguma coisa. E o terapeuta que atendeu disse que não teria condições de saber, mas poderia tentar, porque tudo é possível quando se tem emoção ligada a uma dor, e para tentar ajudar. Então era uma mulher que ela era resignada, mas muito resignada, mas a doença era progressiva, ela ia piorar. E ela queria tentar parar essa evolução da doença. Os remédios daquela atualidade não consistiam. E eu me recordo que ela se apresentou a regressão, e ela espontaneamente viu uma jovem, numa discussão de família, se jogar embaixo de um trem. E a hora que ela está vendo a cena, sem que ninguém diga para ela que vai narrando sobre a ação da técnica da terapia, naquele estado de transe, vejo uma jovem se jogando embaixo do trem. Ela deu um grito, porque é um atendimento público. Ela deu um grito, nós estávamos em vários médicos, psicólogos, e quem conduzia o caso, que era um americano, com tradutor simultâneo, pergunta a ela, que grito é esse? Ela falou, todas as minhas juntas doeram na hora que o trem passou por cima de mim. E começou a chorar, como se entendesse que aquilo que ela estava vivendo nesta existência era consequência de uma imprudência sua no passado. Ter feito algo que nunca devia ter feito. E era uma pessoa muito resignada. Então, provavelmente, essa doença é o fim do seu sofrimento e da sua vivência em mundos de sofrimento, de mundos de expiação e de prova, mas ia ser doloroso. E ela era muito religiosa, saiu dali bastante agradecida, dizendo que queria refletir muito sobre aquilo. 6 anos depois, eu atendia na minha clínica, e eu recebi, olha, eu sou parente daquela que foi paciente lá dos estudos de vocês, e ela disse que não voltou mais às regressões, mas que ela é muito agradecida, ajudou a compreender tudo isso que ela passava. Então, a hora que ela compreende,
vem a resignação, a hora que fortalece a conformação. Então aí se submete aquilo com mais ternura a Deus, ao Criador, entendendo que Ele está conduzindo. E aí quem aceita vai entrar naquilo que Jesus fala. Sigam, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Né? Aprenda comigo, sou manso, humilde de coração. Então Jesus disse, meu fardo é leve, mas é fardo. O dela era essa artrite reumatoide. O Jesus foi a cruz. Foram horas de açoites, dores. Então ele foi mostrar que dá para passar por uma dor insuportável, sem sofrer tão insuportavelmente, desde que haja esse ato de resignação, esse ato de submissão às leis divinas. Então daí Allan Kardec vai concluir, o bem é muitas vezes a consequência de um mal passageiro. Então aquela dor que a gente vai viver naquela existência, vai se ter as consequências, desde que a gente aceite, vai ser a libertação do nosso espírito. A gente acorda em luz no mundo espiritual um dia. O que não quer dizer também que possamos ser curados em vida, porque Deus entende que a gente não precisa mais sofrer, que a gente aprendeu o que precisava. Essa é a característica das leis de Deus. Deus não pune, diz o livro Céu e Inferno, Deus não pune a pessoa por tempo determinado, não importa se não melhorou ou se já tinha melhorado. Ele só vai permitir aquela dor até que o espírito não precisa mais dela. Então ele pode perfeitamente curar a pessoa na metade do caminho daquele infortúnio, daquela dor, daquele sofrimento. Devemos, diz Allan Kardec, nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as aflições da vida, se queremos que elas nos sejam levadas em conta, e que essas palavras do Cristo apliquem-se a nós. Bem-aventurados os que sofrem. Muito obrigado.